E aí pessoal, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 23 de agosto de 2017. Como vocês têm passado? Navegando nesse barco chamado Brasil, que cada dia que passa está mostrando-se mais à deriva, sem comandante, tripulação batendo a cabeça para um lado para o outro, e nós, os passageiros dessa navegação, estamos completamente à deriva, à mercê ao Deus dará. E hoje volto aqui ao canal com mais um número na estatística de policiais militares no estado do Rio de Janeiro que aumentou. É o 98º policial militar, 98º pai de família, 98º filho, 98º esposo que tem a sua vida ceifada de forma covarde, de forma vil. Perdeu a sua vida mais um trabalhador, mais um homem da lei que está a serviço do povo para proteger. E todos esses homens e mulheres aqui no estado do Rio de Janeiro que perderam a sua vida durante esse período de janeiro até agora o mês de agosto, são homens e mulheres concursados que juraram defender a população, defender a nação, defender o Estado, e vêm sendo caçados, vêm sendo assassinados. Essa é a palavra. Estes homens e estas mulheres estão sendo assassinados, covardemente assassinados. E nós não vemos nem um representante da ONU, nenhum representante da Secretaria de Direitos Humanos, nenhum representante da Alerj, dos Direitos Humanos, não temos representações de ONGs. As ONGs não batem no ponto que tem que bater, falar de vidas, só abraçam a lagoa, soltam pombas, balões brancos, fincam cruzes na areia da praia, mancham fardas de tinta vermelha, colocam uma foto dos policiais em torno da lagoa presos em grades, mas não cobram aquilo que tem que ser cobrado, não falam aquilo que tem que ser falado. Nós não vamos combater a violência da nossa nação, do nosso Estado, somente com força policial. A força policial é a última barreira entre a barbárie. Uma barbárie que está a cada dia caminhando para uma concretização. Nós vamos combater a violência com leis mais efetivas. Vamos combater violência a partir do momento que os senhores aí em Brasília, ao invés de querer meter a mão no bolso do povo para aumentar fundo partidário, os senhores deveriam estar preocupados em mudar a legislação desse país para que os crimes contra policiais, prisões feitas por policiais no Brasil, aonde houver o porte ilegal de arma, seja um crime realmente hediondo, aonde este nacional fique preso. Esse bandido precisa ficar preso, atrás das grades, cumprir a pena, sem ter direito à saída para dia de mãe, sem ter direito à saída para dia do pai, sem ter direito a indulto de Natal, a saída de fim de ano, não tem que ter privilégio, direito algum. Mas para que isso aconteça, os senhores em Brasília precisam mudar as leis desta nação. A lei penal, o código penal, o processo penal precisa mudar. Senhores juízes, magistrados, ministros do Supremo Tribunal Federal, os senhores também são cúmplices na não mudança do código.
porque os senhores precisam pressionar para que o código seja mudado. Os senhores dependem única e exclusivamente dos deputados federais fazerem a mudança nas leis, dos senadores em aprová-las e também mandar para assinatura do presidente da República. É uma lei velha, cheia de remendo, que não atende às necessidades atuais da nossa nação, não atende às necessidades do povo. É uma lei que não atende aos policiais que estão nas ruas, pondo as suas vidas em risco, seja de serviço ou seja de folga. O policial tem que ficar com olhos por cima dos ombros. Não pode sequer desfrutar do prazer de passear com a sua família, seja no shopping, numa loja, onde quer que seja. Porque tem que ficar em vigilância constante, porque tem vagabundo solto na rua, de posse de arma, assaltando, matando, executando, assassinando, sequestrando, enquanto os senhores em Brasília estão preocupados com o fundo partidário, preocupados em tirar R$ 10 do salário mínimo para poder cobrir o rombo, vão tomar vergonha na cara, bando de vagabundos. Isso que os senhores são, vagabundos, que só sabem meter a mão no dinheiro do povo, no direito do povo, tirar o direito do cidadão de bem. Pouca vergonha, os senhores são a vergonha desta nação. Os senhores são a vergonha, a escória desta nação, são os senhores políticos. A classe política está totalmente corrompida, totalmente doente. Desde o político mais novo que ingressa até os mais antigos, aqueles ratos velhos que já não conseguem mais pronunciar, fazer um pronunciamento, sem gaguejar, sem esquecer o que está falando, e acaba falando baboseira, falando asneira. Os senhores não representam o povo desta nação. Os senhores são a vergonha desta nação. Ficam legislando em causa própria, criando leis em causa própria, para salvar os amigos, os colegas, os conhecidos e os laranjas dos senhores. Os senhores não têm dignidade, não têm moral ética, não têm moral social, não têm moral política, não têm um pingo de vergonha na cara. Estão querendo aumentar o dinheiro público, o recurso para um fundo partidário, para que os senhores continuem mamando na teta do Estado. É isso que os senhores querem. Os senhores não têm um pingo de vergonha na cara. Está vendo que a nação está passando por dificuldade, 14 milhões de pessoas desempregadas, trabalhando de modo informal, vendendo uma bala no sinal, um salgadinho na rua, na esquina, com um copo de suco para poder sobreviver e pagar as contas de forma honesta. E os senhores querendo aumentar impostos, os senhores querendo meter a mão no bolso do povo mais ainda. Os senhores deveriam ter vergonha na cara e acabar com o fundo partidário. A nação não pode pagar pelos seus projetos políticos. A nação não pode pagar a conta dos seus programas políticos. A nação não pode pagar a conta das suas candidaturas. O senhor quer ser candidato, a senhora quer ser candidata, pegue um empréstimo no banco em seu nome e financie a sua campanha. Porque quando nós, cidadãos, queremos fazer alguma coisa que é projeto nosso, nós economizamos, colocamos na caderneta de poupança ou pegamos um empréstimo bancário para poder realizar aquilo que queremos, os nossos projetos. Por que os senhores também não podem fazer isso? Seria muito bom se nós pudéssemos pegar o dinheiro do governo para fazer os nossos projetos. Por que os senhores querem botar a mão no nosso bolso quando a gente não pode botar a mão no bolso do governo? Pelo contrário, o governo quer meter a mão nos nossos bolsos para poder custear a farra dos senhores em Brasília? Pouca vergonha. Estão muito preocupados com o futuro financeiro das vossas famílias, enquanto tem famílias de policiais aí que estão esperando há 1 ano para receber a pensão, está com recurso na justiça, porque o governo do estado não quer pagar. Policiais que estão inválidos para o trabalho, perderam membros, estão na recuperação psicológica, na recuperação física. Num hospital que passou por anos de corrupção, está desaparelhado. O hospital da PM aqui no Rio de Janeiro. Os hospitais públicos, a vergonha que estão. Falta esparadrapo, falta gás, falta o mercúrio cromo.
E os senhores querendo aumentar fundo partidário, vocês são uma vergonha. Eu não sei como os senhores conseguem colocar a cabeça no travesseiro, olhar no olho dos vossos filhos, dos vossos netos. Os senhores já têm dinheiro suficiente para que a quarta geração dos senhores ainda usufrua daquilo que os senhores têm hoje. E os senhores ainda querem botar a mão no bolso da população. Já passou da hora de nós, povo brasileiro, cidadãos que pagamos essa farra, ir para a porta da casa desses deputados e senadores, fazer protestos, apitaço, buzinaço, fazer a bagunça, fazer um auê, um fuzuê, na porta da casa deles, na porta da casa, na porta da escola onde os filhos estudam, na faculdade, na creche dos netos, fazer mesmo uma arruaça, sabe por quê? Porque eles precisam passar a sentir na pele a vergonha que nós sentimos dos senhores, porque os senhores não nos representam. Temos que ir para Brasília, para os aeroportos. Não é só tacar tomate, não. Fazer bagunça lá na frente do gabinete deles, tocar apito. Expulsá-los de Brasília porque eles não nos representam mais. Os senhores não representam mais a população brasileira. Os senhores só estão lá representando os vossos interesses. Os interesses dos seus amigos, dos asseclas. Os interesses dos seus comparsas, dos seus cúmplices. É isso que os senhores fazem em Brasília. Não veem o interesse do povo, da população. E querem o respeito da população. Os senhores não são dignos de respeito, os senhores não são dignos de confiança. Temos um Supremo Tribunal Federal completamente virado de cabeça para baixo, onde um ministro tem a petulância de dizer que é o rabo, que é o cachorro que abana o rabo. Isso não é linguajar de um juiz. Isso não é linguajar de um magistrado, de um juiz da Suprema Corte Federal. Um juiz que está completamente implicado, um juiz que está, um ministro que está completamente implicado nessa situação da Lava Jato aí, está completamente impedido de estar julgando habeas corpus de pessoas que são próximas a ele. E ele vem querer dizer que ser simplesmente padrinho de um casamento não torna impedido? Claro que não torna impedido. Porque ele foi padrinho de casamento do sobrinho dele. Ele foi padrinho de casamento, não foi de um estranho, de um mero conhecido, é o sobrinho dele que se casou com o indiciado da Operação Lava Jato. E ele quer dizer para mim que não é impedido? Ora bolas, vai dizer que ele não conhece o Jacó Barata Filho? Vai dizer que ele não conhece todas essas pessoas que estão sendo implicadas na Lava Jato? Ora, ministro, faça-me um favor. É querer dizer que o povo brasileiro é idiota. É querer dizer que o povo brasileiro continua aquele bobo de 1980, de 60. Não, ministro. As informações hoje em dia, elas correm mais rápido do que um raio. É na mesma velocidade. Na mesma velocidade. Não adianta querer o senhor passar de bonzinho. Dizer que não está impedido, o senhor está impedido de julgar qualquer coisa referente a esse processo, sim. O senhor é amigo dos envolvidos no processo. No mínimo conhecido, e por ser conhecido, por ter uma aproximação mais íntima, o senhor não pode estar julgando nenhum tipo de habeas corpus de nenhum deles. O certo seria o senhor, se tivesse algum tipo de caráter, tivesse algum tipo de profissionalismo, mínimo que fosse do tamanho de um grão de uma mostardazinha, era o senhor mesmo se considerar impedido para julgar tal coisa. Esse seria o correto. Mas não, o senhor com a sua toga, revestido de tanto poder, vestido de todo conhecimento, foi lá e liberou os acusados para ir para casa. Por 2 vezes. Por 2 vezes. E vem a público dizer que o rabo quer abanar o cachorro. Ah, ministro, pelo amor de Deus. Vai comprar um pouco de vergonha na cara na tendinha da esquina. Vai comprar um pouco de hombridade na esquina.
Que é isso? Mas o que é isso? O senhor está impedido, sim, de julgar esse processo. Enquanto os senhores brincam, uns de legislar, outros brincam de julgar, nós temos homens e mulheres necessitando de uma intervenção na justiça brasileira, intervenção nas leis. Estão entregando as suas vidas, deixando suas famílias para trás, deixando suas esposas, seus maridos, filhos, pais, irmãos, de forma covarde, sendo assassinado todos os dias na rua do Rio de Janeiro, dentro do nosso estado, dentro da nossa nação, homens e mulheres que juraram a bandeira, juraram defender, servir e proteger a população, estão sendo sumariamente executados. Sumariamente executados. E não tem ninguém da Anistia Internacional, repito, nem da ONU, nem da Secretaria de Direitos Humanos, nem das ONGs, que batam em cima daquilo que tem que bater, além de soltar pombinha, de bolha de sabão, de bola branca, de colar cartazes com os nomes dos policiais, precisam vir à imprensa cobrar dos legisladores lá em Brasília a mudança do Código Penal. É isso que os senhores precisam fazer quando tiverem a oportunidade de dar uma entrevista sobre qualquer assunto relacionado à violência da sua cidade, do seu estado. Você, representante de ONG, Secretaria de Direitos Humanos, precisa bater na tecla de que a legislação penal precisa ser mudada. Porque enquanto não houver o endurecimento das leis, enquanto não houver uma retirada de regalias dos presos, a violência vai continuar crescendo na nossa nação, não tem jeito. Não se combate violência somente com tiro, porrada e bomba. Se combate com inteligência e com o endurecimento das leis. E fazer cumprir as leis. As leis precisam ser cumpridas. Cidadão de bem é cidadão de bem. Vagabundo é vagabundo. E vagabundo tem que ser tratado como tal. Não pode ter regalia. Não pode ficar dentro da cadeia, passando o dia, vendo a banda passar, não. Bota para trabalhar. Bota para reformar cadeira de escola. Bota para construir estrada. Bota para poder construir hospital, escola. Bota para estudar. Aprender a ser marceneiro, ser pedreiro, encanador. E cumprir a pena à risca. É 10 anos, é 10 anos. É 15, é 15. Nada de progressão de pena, não. Não tem que reduzir a pena, não. O apenado tem que cumprir a sua pena na íntegra. Na íntegra. Tem que cumprir a sua pena. Nada de responder em liberdade. Para que responder em liberdade? Tem todas as provas, o processo é robusto, prova que ele é culpado de algum crime, tem que ficar encarcerado, tem que cumprir sua pena. Foi julgado, condenado, recurso, preso, nada de recurso solto. Foi condenado, cumpra a sua pena. É essa a diferença que precisa ter no nosso país. Apenado, condenado, culpado tem que ficar encarcerado, solto. Somente o cidadão de bem, que acorda cedo, paga imposto, pega um transporte que não é de qualidade, seja um ônibus, seja um trem ou um metrô, sempre apertado, no horário atrasado, um valor de passagem exorbitante, não tem aquela qualidade na entrega do serviço, e ainda assim é renovado as concessões, não é cobrado das empresas uma prestação decente de serviço, e ainda assim as concessões são renovadas, como aconteceu no caso da Supervia, antes de acabar foi renovado, ainda no governo Cabral. Essas coisas precisam ser revistas no país. O país quer ser levado a sério, mas está fazendo coisas de criança, de menino. Já era para ter aprendido como fazer as coisas. E os senhores em Brasília não fazem nada em favor do povo. Querem mais ver o circo pegar fogo. E o povo parece que está inerte, parece que não acordou ainda para a vida. Que se continuar parado, caladinho, vai acabar acontecendo como aconteceu na Venezuela. Vai acabar acontecendo como aconteceu aqui no país vizinho. Suspensão do capital privado, não tem cartão de crédito, a moeda vai ser trocada, só tira identidade quem se dizer do Partido Comunista. É isso que vai acontecer no país daqui a pouco.
não tem internet mais, não tem acesso a nenhum tipo de notícia, tornou-se um país fechado. E é isso que você quer para o seu filho e sua filha aqui nesse país? A doutrinação do comunismo? Quem tem 2 propriedades lá, perdeu uma. Vai ter que dar para quem nunca fez nada na vida. E o senhor, que tem a sua casa na cidade, a outra no campo ou na praia, vai perder a sua casa depois de anos, né, e anos de esforço? Anos e anos de trabalho árduo, duro? É isso que o senhor quer? A casa que o senhor projetou para passar sua aposentadoria? Vai ter que entregar de mão beijada para quem não bateu um prego no sabão para ninguém? É urgente tomarmos uma medida, uma atitude que possa libertar o nosso país de ser escravo novamente. De voltarmos a uma escravidão, não escravidão de algemas, de grilhões, de chicote, não. A escravidão da ditadura comunista, da morte, da não expressão da sua religião, sabe? Da não liberdade de você poder viajar para fora do país, da não liberdade de você ter acesso à internet, a telefone, a não liberdade de você poder professar a sua opinião política. É isso que você quer no seu país? Um país fechado, totalmente comunista? Eu acho que não vai ser legal para ninguém. É urgente tomarmos uma decisão, uma postura. É urgente que nós, como cidadãos, pagadores de impostos, conscientes, tomemos uma atitude. E comecemos a falar nas redes sociais, entre os amigos, entre os familiares, entre os colegas de trabalho, e começarmos a nos organizar para livrarmos o nosso país dessa loucura que é a política atual da nossa nação. Essa política omissa, covarde, contra o povo. Política que só está taxando o povo cada vez mais, mantendo a mão no bolso do povo cada vez mais. Cada vez mais eles estão tirando o direito da população. Aos poucos, paulatinamente, todos os dias, toda semana, eles vêm se movimentando e tirando o direito da população. E a população inerte só quer saber de samba, futebol e cerveja gelada. Nada contra o samba, o futebol e a cerveja gelada, mas para tudo tem um tempo, para tudo tem um momento, para tudo tem hora. E é tempo, e é momento, e é hora de reagirmos, senão vamos ser escravos e a coisa vai ficar feia. Precisamos apoiar uma intervenção militar na nossa nação. Apoiar os militares, os policiais civis, apoiar os policiais federais, rodoviários federais. Precisamos dar a eles nosso apoio. Sermos gratos e dignos pelo que eles fazem na nossa nação. Pelo que eles fazem todos os dias. E ser o fronte ali de defesa entre a anarquia geral e a defesa do povo. Porque se todos estes entes cruzarem os braços, a coisa fica feia. Se a polícia militar do seu estado cruzar os braços por 2 dias, você vai ver que a anarquia vai tomar conta do seu estado, da sua cidade. Então precisamos apoiar esses homens e estas mulheres que saem às ruas. É urgente que apoiemos uma intervenção militar. É urgente que nós apoiemos uma intervenção militar na nossa nação. Porque somente assim conseguiremos fazer uma faxina geral no nosso país. É somente dessa forma que vamos conseguir destituir aqueles vagabundos lá em Brasília. Mas também nós, como povo, podemos, juntos com eles, e até antecipadamente antes deles, podemos começar essa faxina lá. Vamos lá para Brasília. Vamos para lá tirar aqueles homens e aquelas mulheres de lá que não estão representando os nossos estados, os nossos municípios. Só estão querendo bolo para eles. Só estão querendo colocar mais dinheiro na conta deles. Cada vez mais e cada dia mais. Não podemos mais ficar inertes, omissos, quietinhos, calados, como se fôssemos cordeirinhos, ovelhinhas, indo para o matadouro. Temos que ter uma atitude consciente. Mas, mais uma vez eu repito, precisamos começar dentro das nossas casas, conversando com os nossos filhos,
nossos sobrinhos, primos, tios, tias, amigos do trabalho, amigos do futebol, amigos daquela cervejinha do fim de semana para quem bebe. Precisamos começar a conversar e a conscientizar a todos que precisamos agir em favor da nossa nação, o quanto antes. O quanto antes. Que Deus possa abençoar o nosso país, Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a nossa nação, e que possamos ser brasileiros natos da terra e defender a nossa pátria amada Brasil. Uma boa semana, fiquem todos com Deus e até a próxima.